Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Na Cabana Podcast. Roda a vinheta! É isso aí galera, hoje estou com uma pessoa muito especial, obviamente, porque além de ser especial é da família, né, então já viu. Hoje é o tio Gilson que estará com a gente, Gilson Luiz Galvão. O cara dos esportes radicais aqui da... Virei celebridade. Nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente também, né, tio? Dos esportes aí. E obrigado pela presença aí, por você estar vindo bater esse papo aí com nós. Eu tô aqui disponível, né? Não sou nenhuma celebridade, mas se a gente puder colaborar e contar, a gente conta. Eu acho que todo papo é legal porque ele vai se tornando interessante para alguém, né? Então, de alguma forma, a conversa ela acaba sendo sugestiva, né? E interessante na vida de alguém, não é verdade? Então, independente do que a gente está falando, se é celebridade ou não, eu acredito que sempre vai ter alguém que vai se interessar pelo assunto, né? Então, isso é legal. E hoje a gente se propôs a estar gravando esse podcast com o intuito de falar de gerações, né? De diferenças, né? De gerações e... Acho que é um assunto bacana, interessante. Eu sempre pensei dessa forma, meu Deus do céu, eu não nasci nesse mundo, eu nasci num outro mundo. Eu fui criança num outro mundo, não foi nesse. Então acho que é interessante a gente colocar algumas situações assim. A parte assim de... Hoje está muito diferente, né? Muito, extremamente diferente. Não tem nada a ver. Parece que eu saí de um planeta e fui para o outro. Parece que tipo, a tecnologia, ao invés de chegar para somar, ela veio de repente para atrapalhar um negócio muito bom que tinha antigamente. Claro que a tecnologia é boa, usada para o bem, né? Isso daí não é isso que eu quis dizer. Uhum. Mas eu digo nesse sentido do que era antigamente, né? Brincadeira de rua e... na verdade acabou, a tecnologia ela diminuiu um pouco com o romantismo, diminuiu um pouco com a sensibilidade das pessoas, mas por outro lado a tecnologia tinha que estar e deve estar presente mesmo, né? Porque é a evolução da raça humana, né? Então, não tem como fugir disso. É uma pena que ainda nós estamos vivendo uma transição, eu penso dessa forma, né? E essa transição a humanidade ainda não aprendeu a se encaixar, como é que a gente vai viver com isso. Por quê? Antigamente, quando eu era moleque, ficava na rua até meia-noite, no interior, né? Não tinha problema nenhum. Que pai, mãe esquecia da gente, ia brincar no meio do mato, ia pra mata, não tava nem aí. Agora, hoje em dia, não, a criança não pode colocar o pé na rua, porque é perigoso, não sei o quê. Isso tudo é muito triste. Triste ao extremo, né? Porque você vê o que a molecada de hoje em dia perde, né, com isso. Muito. Eu ainda peguei essa parte, né, de brincar na rua e tal, principalmente quando ia pro interior, né, pra Lins. Somos de Lins, pra quem não sabe, né, e quando tô falando da minha idade, né, eu passei minha adolescência aqui em São Paulo e a gente brincava na rua, mas chegava uma certa hora. São Paulo sempre foi muito perigo, nananana, e eu e meu irmão sempre espuleta pra caramba e tal, né? Gostava de aprontar uns negocinhos. Então a gente ficava até 7 na rua, assim, minha mãe já ia buscar a gente pela orelha lá. E lá em Lins, quando eu ia passar férias, não tinha isso, né? Vontade, né? Vai e fique a hora que você quiser e tal. Só avisa, né? A gente ia pra casa, tomava banho e já saía de novo. E era coisa boa. Muito. Parte boa. Muito. Eu me lembro que tinha aquelas brincadeiras, quando eu tinha lá meus 10, 12 anos por aí, era brincar na rua, esconde-esconde, pega pé na lata, essas coisas. Salva, aí já era molecada mesmo, era uma brincadeira muito, à noite, era muito sadia,
Porque separava duas, não sei se você chegou a brincar de salva. Não lembro. Você pegava, por exemplo, você tinha 20 moleque, vai. Então separava 10 para cada lado, escolhia tudo, né? Aí a gente pegava um poste e ali a gente chamava de salva, né? Era o ponto. E aí uma equipe pegava e falava, a gente já combinava, ó, até a rua tal, então determinava um limite. Uhum. A equipe saía, ia se esconder. Uhum. Ia se esconder. E aí uma equipe ficava ali. Aí essa equipe ela ia depois procurar. Então toda vez que você pegava e batia 3 vezes nas costas, ele estava pego. Então ele ia para aquele poste. O primeiro ia lá, ficava segurando o poste. E aí ia formando uma fila, né? Uhum. Até que de repente se viesse algum salvar, que é por isso salva, né? Entendi. Aí então vinha correndo, driblando todo mundo, tal, se batia a mão no primeiro lá, todos já podiam sair correndo. Aí começava tudo, até pegar todos. Quando pegava todos, aí trocava. Invertia as posições. Entendeu? Massa demais. Cara, era muito gostoso. Então a gente só tava de short só, à noite. E todo mundo magrelo, né? Porque corria até umas horas. Eu era um serelepe, nossa. Driblava muito, corria muito, ainda ficava suado. Vixe. E tinha a mãe da rua, né? Ah, é. A mãe da rua era o famoso. A mãe da rua também apanhava e batia pra caramba, viu? Antigamente, se você fizer isso hoje aí, é perigoso. Não pode, né? Perigoso, né? Direitos humanos vai achar que o moleque maior tá aproveitando, tá batendo no menor, nada disso, que nada. E era porrada, sem novidade. Porrada. Bicudo. Pegador subia na calçada assim, alguém pegasse ele na calçada. Tome-lhe. Nossa. Era da hora. Apanhava. Mas tinha, nessa época, assim, acho que vejo que tinha tanta brincadeira que hoje já nem existe mais, né? Que a galera se perdeu, né? Sim. Porque acabou a brincadeira de rua, né? Passa de geração para geração. E se uma da geração pula, acaba que pulando as outras também, né? Então, se perde essa questão, essa essência de moleque de verdade, né? Com certeza. O esconde-esconde era tradicional, né? De brincar todo mundo. Eu acho, mãe da rua, o queimada, né? Que jogava também, desenhava no chão da rua, né? Com pedra e tinha os pega-pega da vida, trepa-trepa, tinha esse salva que você falou, que eu também não conhecia, esse daí, pega-bandeira, né? Que essas brincadeiras bem sadias, assim, que, putz, você não vê mais. Eu acho que o único lugar que você ainda consegue ver esse tipo de brincadeira, ainda são poucos, é a galera da escola, que o professor de educação física é que passa essas brincadeiras. Lembra, né? Porque a gente tem uma aula de recreação, né, na faculdade, né? Eu falo porque eu fiz faculdade de educação física e dentro desse mundo recreação, a gente acaba tendo que buscar alternativas para estar dando aula na escola para passar de ano, no caso, né? Então, a gente busca essas brincadeiras antigas para entretenimento ali da molecada, né? Não se cria mais, né? Então, tipo, meio que a gente tenta adaptar uma ou outra brincadeira do que era antigamente, mas só tem também porque meio que a faculdade impõe, né, que você tem que pesquisar, buscar o que era de antigamente para você estar conseguindo fazer alguma coisa parecida, né? Muito louco isso, né? E hoje, dadas as dificuldades, os medos dos pais, né? Sim. Os medos dos pais, com toda essa, infelizmente, essas violências, esses negócios todos, então não permite mais. Prefere que o filho fique dentro do quarto, em cima de um teclado, na frente de um monitor. Triste. Que ali está seguro, entre aspas, né? Mas não tem mais. Aqui em São Paulo mesmo, só se tiver mesmo lá pelos bairros mais afastados, né? Pela comunidade, né? As comunidades. Agora tem um detalhe também. Tem cidades pequenas aí para fora, no interior, né? Que ainda tem a molecada, curte muito, joga bola e tal, mas já são mais distantes, né? Mais longe, né? A gente mesmo em Lins mesmo, que é uma cidade, a gente ali já, o bairro lá que ele tinha, onde eu jogava bola ali, ó,
para cima da Aparecida ali, sim, né? Sim. Tem a prefeitura ali hoje, um depósito da prefeitura. Sim. Ali era a copinha, né? Era onde a gente batia bola, jogava bola até escurecer, até não enxergar mais a bola. Depois ia para casa, tomar banho, jantar e tal. Não existe mais ali no bairro do Garcia, ali em Lins. Acabou, né? Não tem campo lá, não tem mais campo de molecada que joga bola. É só nos extremos. Não. Só nos extremos, que é os terrão, né? Que a galera fala. Porque até mesmo onde era, esses terrão aí que a galera fala, virou CDHU, né? Que a galera fez casas, né, de CDHU e tal. Um ou outro bairro ainda preservaram os campinhos, né? Mas é muito raro você ver, né? E levando em consideração dessas brincadeiras assim, entra também o ponto dos nossos... Eu falo, o meu pai é a mesma geração, minha mãe é irmã do tio Jusso. Então, os seus pais, os seus avós, né, tio? Eu queria tentar buscar aqui com você quais as brincadeiras, se você lembra de alguma brincadeira que tinha ainda na época deles, que não foi, seguida, né, por vocês, assim, ou até uma certa idade, e depois não foi passada para os seus filhos, que nem, por exemplo, eu vou citar uma já aqui, que minha mãe sempre falava que brincava, que era o saquinho, que jogava o saquinho para cima e pegava... Sim, 5 saquinhos. São 5, né? Que então você deixava 5 na mesa, pegava um, jogava para cima, pegava mais um, né? Até limpar e todos. Acumulando tudo na mão, né? Sem deixar cair, né? E aí, a hora que acabasse os 5 saquinhos sem deixar cair, acabava, começava de novo, né? Então, essa é uma brincadeira que eu vejo que não veio junto, né? Parou na minha mãe, na verdade, né? Porque eu brinquei disso uma vez que minha mãe quis mostrar pra gente como é que era, né? Eu cheguei também a brincar um pouquinho com isso daí, mas não foi minha brincadeira preferida. Né? Então, travou em você também, né? Por ali já tava realmente começando a... Coisas novas, né? Entrando... Tem alguma outra que você consegue puxar na memória que... O famoso bilboquê? Lembrei disso nesse exato momento, bilboquê, né? Tem gente que nem sabe o que é bilboquê. Na época a gente fala biblioquê. É verdade. E o termo certo é bilboquê, né? E a gente fazia até de lata, né? Latinha de massa de tomate que vinha, te furava atrás, pegava um pedaço de pau, um barbante, só que ali era fácil com a latinha. Eu vou colocar a foto de um bilboquê para quem não sabe o que é, é muito legal isso. Eu brinquei disso. Teve vários, teve uns que pareciam uma pera de madeira, né? Sim. Tinha o furo embaixo, tinha outros que era uma bola redonda, então tinha diversificado as formas, né? E tinha uma brincadeira também que eu acho que não foi passado também, que era uma roda que a pessoa levava com cabo assim. Pra brincar de carrinho. Ixi. Que não tinha carrinho na época, né? Sim, e era uma roda que a pessoa ficava com um pedaço de pau, sei lá o que arco, era. Né? Um arco. Você tem um arco de metal, podia tirar de qualquer lugar. Isso daí acontecia assim, de repente. Você achava, né? Era moleque. Opa, já pegava, já pensava nisso. Aí já fazia o cabinho e tal, né? Para na descida ficar empurrando, sair empurrando. Eram os brinquedos que a gente tinha de antigamente, né? Surreal. Peão. Peão. Peão é o... Jogar peão? Mas hoje ainda assim tem campeonato de peão. Tem. Eu acho que foi uma das únicas brincadeiras de antigamente que a galera conseguiu trazer e permanecer, né? O ioiô, o peão... Né, foram as duas, eu acho que... Ainda permanece, aí tem um pessoal que pratica, né? Se mantiveram, né? Mas não está popularizado no meio da criançada, né? Jogar bolinha de vidro, burquinha, a gente chamava lá, burquinha, jogava triângulo, jogava a biró, fazia, no caso, na terra lá, fazia uma tampinha de cerveja, de garrafa, fazia um buraquinho lá, a gente chamava de biroca e jogava um contra o outro, um perdia, outro ganhava, era... Tudo valendo as bolinhas. Muito legal isso daí, também brinquei demais. Joguei muito. Bolinha, eu tinha coleção de bolinha, é muito legal. Eu até gosto, hoje, uma hora que eu pego eu lembro. Pipa nem se fala, né, porque pipa era tudo feito ali, até com plástico, sacola, né. Aí eu já tenho um comentário a fazer. Na minha época,
lá em Lins, não era pipa. Não era? Não, era papagaio. Ah, a diferença do nome, você diz, né? Não, mas não tinha o pipa. É. Aliás, o pipa, quando eu era moleque lá, a gente chamava de papagaio de guerra. Ah, é? É. Cara, que diferença. Agora, o pipa mesmo eu vim conhecer aqui em São Paulo com o Omar, meu primo, sim, né? sim. E aí eu lembro que eu conhecia aqui o pipa, né? E lá em Lins, que eu brincava muito assim de soltar, né? Era porque o papagaio. O que eu mais fazia mesmo, que era gostoso, era soltar telegrama no papagaio. É verdade. Não tinha. Então antes era só a gente fazia um redondinho com um furo no meio, mas aí, como eu gostava muito de fazer esses aviãozinhos de papel, Sim. né? Eu tive a ideia de colocar fazer uma dobra que eu podia colocar como é que eu posso chamar aquilo? É um tipo de suporte de papel e colocava o aviãozinho em cima. Ah, que legal. Aí então o vento estava bom, o vento puxava e ele ia até lá em cima. E os papagaios que eu fazia tinha boa fama porque a gente falava que dá chapéu. Ficava em cima da gente aqui. Sim. Não ficava longe para lá, ele ficava em cima aqui, ó. Aí então ele subia o vento, empurrava até lá. Quando chegava até lá, eu começava a dar toque. Aí o aviãozinho caía e ele ia. Ai, que louco isso. Sumia. Que da hora. E pra quem não sabe o que é o telegrama, né? Porque hoje em dia ninguém nem faz mais, né? Não existe. Imagina. Pegava um papelzinho, Isso. cortava até metade, né? E encaixava na linha. Isso. E aí e o papelzinho ia subindo até chegar no pipa lá, né? Isso. Então, antes de conhecer o pipa. Eu falo pipa porque pra mim é tudo a mesma coisa, né? Mas você tá certo, tá certo. É que quando você já começou a praticar, o pipa já tinha chegado lá no interior, já tinha tomado tudo, mas na época não. Então aí a gente brincava, por exemplo, a gente ia soltar papagaio, a turma, né, a gente ia no campo lá, todo mundo, molecada, cada um tinha o seu, mas ficava só empinando para ver qual que ia mais alto, entende? Tá. Qual que dava chapéu, essa era a conversa. Sim. Não tinha negócio de cortar. Não. Aí eu aprendi aqui em São Paulo, levei para Lins. Olha os maloqueiros chegando. Aí eu comecei a fazer isso, por exemplo, a molecada ia lá no campinho lá fora, eu empinava de casa, porque em casa tinha um terreno, no fundo, eu empinava de casa e comecei a atacar e cortar a linha dos caras. Aí toda vez que eles iam fazer e tal, e me via que o pipa tava subindo, eles abaixavam tudo, recolhia tudo. E ia embora, já era. Hoje em dia cresceu, é uma coisa que veio também dessa geração e da geração, acho que até do vô, né? Porque já tinha, né? O pipa, o papagaio. Tinha o Maranhão, que era o sem rabo. Isso. E o papagaio que tinha rabo. Era a raia, que chamava aqui. Então isso. Colocava aquelas franjas e tal, sim. né? Então, isso permaneceu, né? Que a galera vê, o molecada hoje na quebrada aí, em qualquer lugar, tem até os barbados ainda, cheio de São pipa. Paulo, eu acho incrível o pessoal aí soltando pipa. Igual os baloeiros também, né? Balão, a galera também chega madeira, né? E faz uns monstros. Mas Já em Lins, dessa história de balão, não teve muita. No interior não tinha muito, né? Que aí se houvesse também era queimado pra caramba. Só aquele chinesinho que fazia com jornal, sim. galinha morta, não sei se você conheceu. Sim. Fazia uma dobra nela, colocava fogo, era uma folha de jornal, que ia subindo assim. Com palito de dente, né? Juntando as pontas. Prendia de alguma forma. Sim. Lá. Aí aquela fumaça que levantava o trem, né? Muito legal também. Mas essas histórias, e falando de história, o vô contava muito, né, as histórias dele de moleque, né, até mesmo do jeito que a avó Isaura, no caso, que é brava pra caramba. Ela tinha aquele jeitão de portuguesa, mas não tinha nada de sotaque, né, normal, mas a criação dela... Linha duríssima, né, e essa questão de linha dura veio pra vocês também, né? Porque vocês sofreram um bocado, né? Na mão do vô ali, da avó, né? Eu lembro das histórias que ele contava, porque eu passei muito tempo com ele, né? De criança. Fui o primeiro neto homem, né? Então, assim, eu aproveitei muito, né? Com o vô, né? Então eu vi história pra caramba dele, até porque
ele levava eu para pescar e nenhum outro neto ia, né? Porque ninguém gostava, né? Só eu mesmo. Então eu ficava sentado com ele ali pescando e ouvindo as histórias dele contando um monte de coisa legal, né? Até a história que ele fala de quando ia pedir para buscar alguma coisa no mercado. Eu vou cuspir no chão aqui no sol, né? Eu é que era o serelepe, eu era o... Conta aí, tio. Ele me chamava de mosquito, né? E depois ficou até como mosquito elétrico, quito, isso é tudo que ele me chamava. E ele fazia isso mesmo. Ele queria um maço de cigarro, por exemplo. Era isso. Ó, cuspi no chão aqui, hein? Quero que você volta antes que seque isso aqui. Mano, saía num pique. Nossa senhora. Mas a pergunta que não quer calar, o que acontecia se tivesse secado, tio? Eu nunca deixei secar. E aquelas manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Claro. Não, Zé Garvão não era fácil com os homens, ele não era brincadeira não, cara. Sentava marreta, né? E os palavrão? Nossa, ele era muito gente boa, meu pai era fantástico. O bicho era terrível, velho. Nossa, bom. Cantava que era uma beleza, hein? Nossa, isso é o que ele mais gostava de mais fazer. Gostava. E aí não seguiu porque a voz, a hora não deixou, né? Não é a história dessa? Diz que não era futuro, que não era pra ele cantar. Teve uma passagem dessa que ele ia cantar no rádio. Ele chegou a fazer um teste acho que era ali no Rádio Clube, aquela época, na época do Silmar Machado. Do Silmar, exatamente, meu pai fez. E o Silmar ganhou. Ele falou que ficou entre os dois e o Silmar ganhou. Tanto é que o Silmar veio, né? Criou a Rádio Alvorada em Lins, tudo, né? Da época. E ele tinha essa coisa de ser locutor, né? Eu me lembro de uma época que nós morávamos ali na esquina da Olavo Bilac com a Fortaleza, tinha uma casa de tábua ali, né? E ali a gente morava ali. E o delegado da cidade, o doutor Vicente, morava para baixo, na Fortaleza lá, né? E a Yara tinha amizade com a Henriqueta, né, a filha. E então, eu me lembro que a Henriqueta tinha aquele gravador que você levava pendurado aqui assim, com fita cassete, um gravadorzão grande, e era lançamento, aquilo era a sensação da coisa, né, mano? E eu me lembro de uma vez meu pai, a gente entrevistando a gente à noite, né? A Henriqueta deixou lá o gravador lá, e aí o meu pai, nós sentamos ali na sala, onde que era a sala, tal, e ele entrevistando a gente. Fazia aquela voz de locutor. Sim. Era um barato, rapaz, muito legal. E depois aí que fazia as gravações, aí eu via, né, tinha para ficar ouvindo, porque na época não tinha isso, nada disso, cara, nada disso. Então, e era uma sensação. Até mesmo quando meu pai chegou com a filmadora lá em Lins, todos os churrascos que tinha na casa do vô também era sempre música, né? Não tinha como, né? Era vô na voz, meu pai tocando pandeiro, né? E o Dié chegava a levar sanfona, Chegou a acontecer algumas vezes. Eu me recordo muito disso. Mas o churrasco comia quente e sempre tinha ele cantando. Certo. Independente se não tivesse instrumento, ele tava lá soltando a voz, né? Se não tinha instrumento, eu pegava uma caixinha de fósforo. É verdade. Ou eu deixava uma latinha com arroz. Com arroz em casa e eu acompanhava ele no chocalho, né? Eu lembro disso também. Eu levava... Ô Gil, vamos lá, tal. Ele me chamava, então a gente ia acompanhava. Como gostava, né? Muito, mas era muito gostoso. Era muito gostoso. Eu sempre gostei de reunião, de festa. Sim. Ele era assim, eu peguei o ritmo, né? Você sabe que é uma das coisas que eu mais sinto, sabia? De ter essa até confraternização. E até mesmo de eu ter me tornado, né, músico, no caso, de ter tocado por muito tempo, né? E não ter tido a oportunidade dele estar junto, dele ver, né, dele participar. Meu pai ainda foi, né, várias vezes comigo antes de falecer, né, e tal. Meu pai acompanhou bastante até, assim, no começo, né, de 2001, que foi quando eu tive a primeira, 2006. Natal, Ano Novo, que a gente saía, eu, ele e meu pai,
a gente saía, ia para casa dos parentes, Sim. ajudar a dormir, acordar a turma lá do pessoal da Nadir, lá, a sogra, sogro dela, tudo, a gente entrava cantando lá e eles acordavam, mas você recebia tudo numa boa, era uma alegria, uma felicidade, sabe? Era muito gostoso, cara. Coisa de geração, né? Nossa. Porque na época tinha isso mesmo, né? Principalmente do Ano Novo, né? Que você ia fazendo. Como é que chama? O pessoal fala. Não é cortejo. É cortejo? Que a galera ia passando de casa em casa e cantando e ouvia a saca, sei lá como é que chamava lá, não sei. Essa questão de ir mesmo, né? Passeando e cantando e parabenizando, dando feliz ano novo, não sei o quê. Antigamente tinha muito isso e hoje já se perdeu, né? Eu, quando eu tinha meus 17 anos, por aí, 16, 17 anos, eu tinha minha turma do Batuque. Era eu, meu amigo, quem te ama, meu amigo, né? O Branco, o Luizinho Artuso, que mora em Bauru. A gente tinha uma turma. E quando chegava nessas noites festivas, a gente fazia isso. A gente pegava, saía pra rua e ia batucando. A gente ia cantando samba, tudo samba da época, aquele negócio todo, né? E de repente encontrava uma casa que estava aberta lá, todo mundo festejando. A gente não entrava na casa, a gente parava na frente, no meio da rua e ficava tocando. Aí o pessoal via, gostava, entra aqui. Aí a gente entrava, tomava, bebia, comia, tudo. Saía e continuava de novo, encontrava uma outra, entendeu? Ah, que da hora. Cara, andava cidade ali, era muito gostoso. Como que muda, né? As coisas boas de antigamente, eu acho que isso não podia se perder, né? Mas não depende. É por isso que é geração, né? Porque tudo depende dos nossos pais, né? O que eles deixarem morrer, aí a sequência não vai conhecer, né? Muito louco isso. As histórias que a gente estava até falando que o vô contava dos tal do lobisomem, dessas paradas que tinha muito no interior, alma penada, né? Minha avó também contava. Conta aí um caos que você lembra dele contando aí, do vô contando. Ele conta, eu me lembrei uma da minha avó agora do cemitério também, e do meu pai, que é a que a gente comentou antes aqui, que ele estava voltando do trabalho, ele já tinha escurecido, ele tinha que ir para casa e de repente, e aquela época a iluminação era muito fraca, era muito ruim, então, e não tinha muitas casas também, tinha muito terreno baldio, né? Ele estava voltando, quando ele chegou num certo ponto, ele viu algo branco que subia, descia, devagar, subia. Aí ele já gelou, né? Porque qualquer coisa naquela época era, como é que fala? Assombração. Assombração. Então já ficava arrepiado, só de ver um... Aí ele foi indo. Quando ele chegou perto do local para passar, tinha um cavalo lá que levantava, subia, levantava, ele estava deitado, ele se mexia, ele batia o rabo. Então, a imaginação do pessoal naquela época era muito forte, né? Mas é porque eu acho que os pais dele também passava isso, né? Agora eu tô lembrando de uma da minha avó Isaura, ela contando que tinha um cara que ia também passando por um lugar na cidade, e de repente ele estava andando assim, num sentido, né? E viu uma mulher linda na frente dele, sabe? Mais esbelta, muito bonita assim tal. E ele foi mexendo com ela, né? Sei lá. Quando ele percebeu, ele estava na porta do cemitério. Minha nossa. Ele não tinha ideia, ficou tão assim, concentrado, sabe? Aquela coisa, aquele cabelo preto, lindo, bonito e tal. Estava na porta do cemitério. Quando ele viu assim, aí a pessoa parou na porta e ele continuou. Quando ele se aproximou dela, ela virou. E o rosto dela era uma caveira. Nossa, misericórdia, velho. Deus me livre. Com o chapéu e como dizia o vô, eu dava 3 pulos pra cima, metia o umbigo no chão e pernas pra quem te quer. Não era essa a frase que ele usava?
Lembro muito disso, Bati o cara. umbigo no chão. Até mesmo uma história que ele conta também é que ele caminhando à noite, voltando da casa da namorada, que era a avó, no caso, e ele fala que ele escutou, ele passou também num lugar que era um murão, tinha árvore, e ele escutou pegada em cima de folha seca, né? Tchá, tchá. E naquela época falava-se muito de lobisomem, e ele disse que ele parava, o barulho parava, que ele andava e o barulho andava atrás dele, né? Que ele começou a correr, o barulho começou a correr atrás dele, pra ele era lobisomem, né? Todo mundo dizia isso, lobisomem, 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 e disse que ele fez isso É mesmo. verdade, você lembrou bem. Deu Eu não lembrava dessa. deu os 3 pulos pra cima, essa era o final de toda a história dele, ele falava isso, dava 3 pulos pra cima, metia em bico no chão e saía correndo. Era isso. Muito legal, né, esses contos, né, essas coisas da... E tudo isso com a geração para geração vai acabando, vai passando, né? Vai Agora, diluindo no tempo. e assim, se você parar hoje para fazer um balanço de geração do vô, da sua e a dos seus filhos, que é onde eu me incluo também, qual que você acha que é o maior ponto alto, assim, de lá e de cá, e o ponto baixo de lá e de cá, assim? Olha, eu tive a oportunidade de analisar no segmento música, danças. Nessa parte deu para eu comparar do meu pai comigo e com hoje. Porque do meu pai, a época dele era as valsas. Sim. Então, e dos bailes que ele ia, né, de terno, suntuoso e tal. E meu sogro até conta que aqui em São Paulo eles jogavam, acho que era pó de arroz no chão, no assoalho, para ficar liso. Para na hora que fosse dançar a valsa, né, deslizava. E meu pai sempre foi metido né, de pé de valsa, né? Uhum. E ele sempre contava que ele ia e escolhia, e as meninas queriam sempre dançar com ele, não sei o quê, né? Meu pai era um barato. E então ele teve essa época, a época dele era a época das valsas. Aí já para minha época já era mais diferente, né? Já tinha o som, tinha lá a época da... Era uma associação do pessoal do Euclides, que trabalhava lá, né? Tá, sim. E eles tinham essa associação, no fim de semana eles se reuniam, isso era antes do Secol, antes de acontecer o Secol. AF, acho que é a Associação dos Funcionários, isso era na AF, lembrei. AFE, Associação AF, né? Vamos na AF, então o lance era ir na AF, né? O pessoal se encontrava lá, dançava samba, dançava de tudo, né? Mas era sempre dançava junto, dançava música lenta, tal. Então a minha foi uma continuidade nisso também, as músicas dos anos 70, que eu acredito, né? Não sei se é porque eu vivi, mas eu, em companhia com um primo aqui também que curtiu muito isso, né? Os primos aqui, a gente tem a opinião de que a gente teve a sorte de viver a época das músicas mais harmônicas, gostosa de você ouvir, né? E românticas também, né? Sim. A gente tinha aqueles bailinhos no fundo de casa, né? Fazia aqueles globos, aqueles negócios todos. Então, se dançava agarradinho, isso era gostoso, era romântico pra chuchu, não tinha maldade, não tinha malícia, dependia também dos casais, sim, né? Claro, sim. isso dependia dos casais, dele, né? Mas era mais pro lado romântico, mais limpo. Agora, já na de hoje, músicas. É doído, né? Você pega aí esses rap, o que mais? Eu acho que não é nem pelo gênero, mas é pelo que é cantado, né? Então. O gênero tudo bem, mas né? O gênero leva, né? Não sei. Não vamos assim fazer uma crítica aqui. Isso daí é questão de... Sim, de gosto, lógico. Ninguém é obrigado a gostar de geração. Ninguém é obrigado a gostar de samba, por exemplo. Sim. Mas eu tô dizendo, eu acho que mais é por conta do que é cantado. Antigamente não era isso, né? Uhum. Era mais pureza, mais essência, né? Uhum.
Hoje tá tudo banalizado. E na minha época, o que rolava muito era em inglês, né? Que é a época aí que o olha só, o Fábio Júnior, Sim. por exemplo, né, começou, que ele conta aí que ele era o Mark Davis, né? Ele cantava em inglês, o Christian. Essa época aí que eles tiveram muito sucesso cantando em inglês foi justamente a época que eu era adolescente e fazia os bailinhos. Então as músicas, né, eram toda dessa época aí, era muito rica em sentimentos, sabe? Era muito gostoso mesmo. E a gente se unia lá em Lins, a gente estudava tal, e tinha turminha, né? E quando chegava no fim de semana, já durante a semana já combinava, ó, lá na casa de fulano vai ter bailinho, vai ter não sei o que lá. Gente, não rolava bebida, essas coisas, não. Era tranquilo. Às vezes tinha até um quissuco lá batido, porque sentia sede, tinha que tomar, né, tal. Mas não rolava bebida, nada disso, nada paralelamente também. Era muito puro, né? Então a gente fazia assim, a gente, onde vai se encontrar? Vamos a gente se encontrar lá na Dom Bosco. Então ia para lá, um horário, juntava a turma. Aonde que é? Um sempre falava, tem lá não sei aonde. A gente nem era convidado, a gente ia lá com a turma e dançava de boa, tudo, era legal. Hoje não se perdeu, eu acho que a questão de bailes, que tem muito baile, né? Tem, só que não tem mais assim como era antes, né? Na casa de fulano, de ciclano, de beltrano. Isso é bailinho. Agora baile mesmo é em salão, né? Sim, social, então, mas você não tem esses bailinhos mais, né? Não tem. A galera não faz mais. Hoje é outro tipo de mudou tudo. Mudou totalmente, né? Na minha época ainda peguei algumas, mas quando era bem moleque, né? Chamava brincadeira na minha época, né? E então ainda tinha alguma coisa do tipo. E Lins era brincadeira, aqui era bailinho. Mas já começava a transição pro mundo eletrônico, né? Para as músicas mais atuais, né? Não música muito antiga, né? E já começou a vir essa coisa do novo, né? Até morrer isso aí e começar a coisa nova. Eu peguei muito essa questão da dança também, né? Porque a família é isso, né? É música, é dança, né? Vem minha mãe, meu pai também vivia nos bailes, música era a vida, né? E baile tal. Do comercial, secol de fim de semana. Então a gente se divertia bastante. Tinha muita coisa, né? Eu gostava, sempre gostei de dançar. Gostava, tinha minhas parceiras, né? Vou dançar um samba, vou pegar aquela. Você entendeu? Sabia? Sim. Tinha, sim. Quem você se identificava mais com cada estilo. Né? Tem isso também. Tem. Você acaba achando uma que te acompanha melhor, mais legal, tal. Hoje, eu principalmente não vou para baile de dança de salão porque eu não sou muito fã, mas o forró não sai de mim, né? Então o forró aqui nós brinca um pouquinho, né? Engraçado que isso não foi porque ele era na família tinha, não. Isso aconteceu depois que ele veio para São Paulo, né? Em 97 para 98 que começou a estourar essa onda do forró, né? Aqui em São Paulo, né? E aí eu conheci, porque quando eu era adolescente aqui em São Paulo, na minha época era mais os dance mesmo, né? Aí depois começou techno, que é as músicas mais eletrônicas e tal, então sempre foi isso, é o famoso tuts-tuts, né? Então a gente dançava, fazia passinho, aquelas histórias todas, né? Já começou a separar o casal, né? Já. Separado, né? Anos 80 já começou com a discoteca, aquele negócio todo. Isso. Começou a separar o casal, que dançar era sempre casal. Poucos dançavam no meio sozinho. Poucos. Lá no Secol mesmo, tinha um ou outro que ficava lá no meio, mas em volta do salão todo era casais dançando. Então, aí começou essa onda aí de dançar sozinha, separar, e passinho pra lá, passinho pra cá, passinho de braço, né, que foi entrando, trazendo, né, a molecada foi criando isso, e a gente tava nessa pegada, só que o que me incomodava muito na minha época, assim, é que, tipo, era muita porrada, sabe?
Você esbarrava no cara lá, mano, dava bosta já, sabe? Então, não, tinha aqueles que realmente gostava de ir em baile pra arrumar encrenca. o samba, até o samba mesmo, na minha época, já começou a separar de não dançar mais junto. Eu via meu pai dançando junto o samba, aí eu ficava, muito louco dançar junto o samba e tal. Só que a molecada da minha época só dançava samba sozinho, mano. Não dançava junto, era um ou outro que dava uns passinhos ali junto, mas fazia os passinhos de samba sozinho. E nessa época eu conheci o forró. Depois que eu conheci o forró, meu amigo, aí eu falei, isso aqui é vida. Isso aqui é vida, isso aqui é... Não é à toa que depois eu, né, montei banda de forró e comecei a dar aula de dança também, né? Por 22 anos eu dei aula de dança. Virou o nortista de Lins. Nossa, mano, eu era conhecido no Lins lá pelo Bruninho do Forró, chamava a galera. Bruninho do Forró. Mas era muito legal, muito gostoso. E tem uma diferença monstrona, né? Quando você começou a comentar comigo que você tava tocando zabumba, não sei o que lá, eu estranhei. Falei, como da assim? Onde isso, né? Como assim? De onde que veio isso? Porque não tinha nada na família que levasse a isso. Né? Na verdade, quando eu aprendi a tocar pandeiro com meu pai, né? Você vai ter um que aprendeu com meu sogro, né? Foi? Ele comprou um pandeiro, teu pai, e ia lá na casa do meu sogro aprender, porque o meu sogro ele sabia manusear, bater e tal, então ele aprendeu com o meu sogro. Então aí meu pai tinha lá os pandeirinhos dele, ele me ensinou a tocar pandeiro. Por consequência do pandeiro, e na época de moleque eu ouvia muito samba, eu comprei uma timba, né? Então eu aprendi a tocar timba. Todas as festinhas que tinha, já mandava a mão no samba, pandeiro, timba, a molecada ali também gostava. Isso morando lá em Lins, né? Aqui, antes de ir embora. Felipe, Fábio, que são os meus primos, eles gostavam também. O Felipe ainda toca até hoje, ele, né, participou de escola de samba, né, da Independente, ele tocava, né, na torcida e tal, gosta pra caramba disso. Então a gente brincava bastante, né? Mas era brincadeira mesmo. Então eu já tinha uma noção de música nesse sentido, até que eu fui pra Lins, mudei pra Lins em 97 para 98, e no final de 98 para 99 eu acabei mudando para Bauru. E em Bauru eu conheci o forró, comecei a ir no forró, porque tinha forró em Bauru, Lins não tinha forró ainda. Eu comecei a ir e me interessar muito, falei, eu quero tocar isso, não quero só... Foi a época que estourou Fala Mansa e tal, Arrastapé, né? E aí eu tinha timba, e eu, pra aprender a tocar zabumba, eu botava o forró e ficava acompanhando na timba como se fosse a zabumba, sabe? Pegava o bacalhau, que é a vareta, de tocar embaixo, e ficava batendo na timba aqui e dava o grave aqui em cima, né? Porque eu não tinha zabumba. E aí fui desenvolvendo, pegando uma dica com os amigos que já tinha zabumba e tal, até que meu pai falou, vou comprar uma zabumba pra você. E eu tenho ela até hoje aí, vai ficar comigo pro resto da vida. Eu não sabia disso. Eu tenho, tá aqui até embaixo. Foi Prado comprar. Foi ele que me deu. Ele que me deu. Eu falei, pai, quero montar uma banda e tal, só que eu preciso aprender a tocar. E ele falou, vai lá, vamos comprar essa zabumba aí pra você. E ele comprou pra mim a zabumba. E depois de lá pra cá eu desenrolei. Você tem que guardar mesmo. E aí foi ele que me incentivou. Eu acho que por esse fato de ele nunca ter conseguido montar uma banda ou qualquer coisa, porque ele sempre gostava, né, de música e tal, ele me incentivou. Ele foi um cara que falou, vai lá, vou te dar o instrumento pra você, né? Então ele curtiu demais e aprontou também muito, porque a gente ia pros shows, no caso, e eu lá em cima tocando, e ele chamando as meninas tudo lá embaixo pra dançar, e ele dançava, ele gostava, né? E ficava me zoando lá em cima. Toca aí, seu trouxa, ele falava. Vixe, era terrível. E chapava o coco. Na hora da gente ir embora, montava na van, né? Os moleques cansados, que tocou à noite e tal. Uns precisavam levantar cedo, precisavam dormir na van, e ele vinha lá no fundão. Um elefante incomoda muita gente.
A viagem inteira, mano, gritando e cantando. Meu pai deu trabalho. Esse deu trabalho. Mas aproveitou também, né? Ali, e foi legal, muito legal. Então esse, na real, é o balanço que você faz, tio? De geração para geração? É. A parte da música, né, meu? Marcou bastante mesmo, diferenciou bastante uma geração para outra. Mas tem a parte de escola também. Sim. A escola, naquela época, quando eu comecei a estudar, que eu entrei na escola, no grupo escolar do Henrique Mourão, que hoje é... Como é que é lá? Delegacia de ensino, acho que aonde é hoje, né? Entrei em 66, foi o primeiro ano, depois 67, 68, 69, são primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, eu fiz os 4 direto, tudo, depois que eu fui lá para industrial. Mas aquela época, por exemplo, o professor na sala de aula, ele era a autoridade máxima. Podia ser professor ou professora, não importa, o respeito era o mesmo. Professora, para entrar na sala, era um negócio, ela entrava na sala, acabou, ninguém falava mais nada, tudo silêncio, só a professora falava. E, falou, não tem discussão, não tinha discussão. Hoje em dia eu fico muito triste, muito chateado de ver aluno agredindo o professor, xingando, tirando sarro, né, zoando com a professora. Foi uma falta de respeito que... Sim. Isso daí me entristece muito, sabe? Mas é por isso que hoje tá assim, a geração. Porque eu não sei onde se perdeu, de verdade. Porque isso daí é a coisa mais bonita que tinha de esse respeito, né? Eu sempre fui dar pra virada, né? Eu aprontei pra caramba, não vou também ser hipócrita aqui e falar que, né? Não é porque eu tô hoje mais maduro, mais consciente, que eu também vou falar que, né? Eu aprontei demais, escola, aprontei muito. Mas eu entendo os valores e é o valor que eu passo para minha filha, né? Eu acho que a professora é autoridade, ponto, né? Porque na verdade ele é uma extensão da educação que você tem que receber em casa, não é verdade? Antigamente não tinha a palmada lá, a reguada na mão, palmatória. Mas isso já na época do meu pai. Do seu pai? Já na minha já não existia. E aí ele contava que se ele apanhasse lá, chegava em casa ele apanhava de novo da mãe, do pai. Porque se ele apanhou lá, porque ele fez alguma coisa de errado, né? E hoje em dia eu vejo que se a professora chamar a atenção do aluno, o pai vai lá brigar com a professora porque chamou a atenção do aluno, né? Isso daí é triste. Essa parte de usar instrumentos, até tem outro detalhe também. Eu lembro que meu pai contava, quando ele estava na escola, essa é a parte de criança que eu lembro, você me lembrou agora. Se a professora fazia algumas perguntas e o aluno não sabia responder, ela pegava um chapéu, fazia um chapéu, sabe, igual esse chapéu de jornal? Sim, mas de jornal. Escrevia burro e às vezes punha de castigo de joelho no canto da sala com aquele negócio na cabeça. Isso daí realmente não é legal. Não tem nada a ver, isso daí é um negócio muito... Sim, isso é constrangedor. Inaceitável, né? Sim. Isso é inaceitável. Sim. Isso até poderia trabalhar psicologicamente até na própria... Claro. Na formação. Mas tudo que é extremo, nada é bom. Não. Né? E acontecia isso, né, meu pai? Acontecia. Ou às vezes a criança, se o moleque era muito rebelde, eles colocavam um milho no chão para ajoelhar em cima. Então, são coisas que isso daí realmente tinha que sair mesmo. Sim, de moda. Né? Óbvio. Né? Isso aí não tem nada a ver com o que a gente está até conversando aqui. Mas toda geração tem o seu extremo, né, tio? Eu vejo que toda geração tem o seu extremo, e tudo que é extremo não é bom, né? Então, mas essa questão do respeito e educação que era antigamente, era uma coisa que não deveria ter se perdido, né? Mas tem muita coisa que acontece nessa transição, né, que acaba se perdendo, né? Então, e essa transição que teve, desses castigos que eu te falei da época do meu pai, já na minha era diferente. Na minha, uma régua de madeira na mão
da professora, ela sim, ela batia de lado, de chapa, não era de frente, de quina, né? Não batia na cabeça do aluno ou coisa assim, mas por quê? Às vezes um aluno mais alterado, mais, né? Então, para conter ele e tal, para manter a autoridade, tudo, acontecia, mas não passava disso também, que aí já não tinha esquema. Dava ruim. Aí não pode, né? Não, eu acho que não. Mas essa questão de... Mas as crianças também eram bem... Era diferente, cara. Era totalmente diferente. Não era espoleta, não era como hoje. Mas, tio, eu vejo que hoje, por exemplo, a lei da palmada. Cara, você não tem que espancar seu filho, você não tem que arrancar sangue do seu filho. Por mais que eu tenha apanhado muito do meu pai, de cinta, hoje eu sei quem eu sou e eu sei a importância dele ter me batido, né? A minha filha, ela tomou os tapas dela até quando ela tinha 4 anos. Até quando ela tinha 4 anos. Tomou os tapas na bunda, correção justa, que eu acho que era necessário na época, no momento ali. E hoje ela tem 20. Pergunta pra ela se ela lembra de algum tapa que eu dei nela. Então eu bati na hora certa. Por quê? Porque depois dali, ela iria lembrar. Hoje ela tem 20 anos, ela não tem trauma nenhum. Trauma é zero, né? De tapa que eu dei nela ou de qualquer coisa. Mas eu fiz a minha parte, eu corrigi a hora que precisou. O que eu vejo hoje é que muito mimimi, o pessoal... ai, não pode, a lei da palmada. E a criança caga na cabeça dos pais, entendeu? Dos professores. Dos professores, enfim, não tem respeito e educação com ninguém. Não, antigamente, quando você, por exemplo, adultos estavam conversando, a criança vinha, pai, mãe, não sei o que lá. A criança na hora já era chamada a atenção. Nós estamos conversando aqui, que é assunto de adulto e tal. Tinha essa divisão. Hoje em dia, não, não acaba perdendo, porque aí é uma maneira de você manter uma diferença e uma autoridade. Sim. Nossa, andando na rua, quando eu era criança, um adulto falava comigo, eu acatava. Sim. Hoje em dia, não, você anda na rua, um moleque no meio da rua, você fala alguma coisa, ele te responde, ele taca pedra, não sei o que lá. Se for o caso, ele vem pra cima querer agredir. Sim. Às vezes você chama atenção até em favor dele, né? Fala, não faz isso, porque pode acontecer isso. Não vai gostar, não gosta. Então, é essa diferença que existe muito forte também de uma geração para outra, né? Me fala quando você de criança com seus pais ia visitar a casa de alguém. Nossa. Porque eu me recordo muito bem do vô falando disso. Então, aqui eu tinha 3 anos de idade, né? Eu não vou falar que eu me lembro, é que minha avó contou. Sim. Né? Minha avó contou, minha mãe, meu pai mesmo. E às vezes ele contava, eu vi ele contando isso para os amigos, né? E eu tinha 3 anos de idade e a gente veio para São Paulo visitar uma amiga da minha avó. E eu lembro que chegamos no local, não lembro se era casa ou se era apartamento, eu não lembro, isso eu não sei, pelo amor de Deus, lembrar. E então eles contam que quando eu cheguei com 3 anos de idade na sala, tal, coisa assim, e naquela época as pessoas, principalmente mulheres, né, elas tinham muito bibelô. Sabe o que é bibelô? É coisinhas de louça, tudo assim na sala, tal. Decoração, né? Essas decorações. Me chamavam de bibelô. E então ela tinha tudo. Então quando meus pais entraram comigo, 3 anos de idade e tal, e colocar depois na sala, ela começou a recolher. Aí meu pai falou, mas o que a senhora está fazendo, né? Eu estou recolhendo para a criança ficar mais à vontade. Eu falei, não. Pode ficar sossegado, não vai mexer, não. E não mexia mesmo. Que era só um olhar dele e acabou. Já era suficiente para mudar totalmente a minha ideia. Você vê, coisa que hoje em dia, uma criança vai na sua casa, uma casa de um desconhecido, mas faz o que quer, dá até tapa na cara do pai, se o pai falar alguma coisa. Aí o pai tem que ter autoridade. Eu, graças a Deus, não fui tão enérgico como meu pai, mas eu soube conduzir bem meus filhos também. Eu não lembro assim de ter... Só me lembro de uma vez só de
ter dado uma sina na perna de um dos filhos meus, né? Que tava fazendo manha, e eu detesto manha, né? Na casa de uma tia. Só assim, deixei a marca na perna dele, mas foi uma vez só, para nunca mais também. Ele devia ter os seus 5 aninhos, 6 aninhos de idade, uma coisa assim. E no mais assim, em casa mesmo, né, eu mostrava a minha energia, eu pegava forte no braço. Uhum. Algum deles assim, que estava brigando, não dava atenção, então eu segurava no braço forte, assim, mostrava minha energia para ele, e, opa, assustado. Acabou. E graças a Deus meus filhos me deram dor de cabeça. Né? Na escola tinha reunião de pais e mestres, essas coisas, a gente só ia lá para ouvir elogio. Sim, olha que legal. Mas eu sempre falei para eles, falei, ó, na escola quem manda lá na sala de aula é professor, respeita. Acabou, meu. Então, aí que tá, como eu estava falando, né? Os pais é que tinha que tomar uma posição dessa em relação para fazer os filhos entenderem que lá não é para brincar, Sim. Né? Lá é para estudar, para aprender. Tio, você sabe que eu até conversei com várias pessoas na Uber, né, dirigindo e tal, a gente vai batendo papo e tal, e eu sempre entro em alguns assuntos assim. E uma das vezes que eu tava conversando com o pessoal, eu coloquei uma coisa que eu acho que é até relevante de colocar também, que nessa questão, né, de ensinamento, de passar de pai para filhos e tal. Por exemplo, antigamente, o que seria antigamente, o que seria o certo? O que seria, não é que é certo ou errado, não é isso que eu quero dizer. Como que era a conduta de antigamente, ou o caminho a seguir, ou o que era, enfim, era a pessoa nasce ali, cresce, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, começa a namorar, aí noiva, aí faz o casamento, e depois de uns 2, 3 anos de casado que tem os seus filhos. E isso a pessoa, a mãe, o pai, já tem os seus 20 e poucos anos. Só faço uma ressalva aí, depois de casado, com 9 meses de casamento, já tem filho. Não! Naquela época era assim. Aí, veja bem, o correto, no caso, era essas etapas, né? Depois que você casar, que você vai ter seu filho, né? E você já tem lá pros seus 20 e poucos anos, no caso, né? Independente se é com 1 ano, com 1 mês ou com 10, enfim. Mas era isso o caminho a seguir. A partir de foi passando a geração em geração, o que acabou acontecendo é que nos dias de hoje você vê menina de 12, 13, 14 anos já grávida, 15 anos grávida. Lá atrás, do jeito que eu acabei de falar, a pessoa tinha um aprendizado de vida, né? Ela construía uma bagagem para quando tivesse filho, passar para o filho a bagagem que foi ensinada pelos pais. Não é verdade? Hoje em dia, com a menina de 12, 13, 14, 15 anos tendo filho, que bagagem esta menina vai ter para passar para os filhos? Então foi aí, eu acho, que começou a se perder toda essa questão, até mesmo da educação na sala de aula. Né? Tem uma observação a fazer aí. Quando tinha essa fase que você contou aí, que tá tudo certinho, né? Isso daí foi mais ou menos até os anos 60. Foi quando começou a se criar na juventude a rebeldia. Foi quando começou a ter os grandes encontros, que começou lá nos Estados Unidos, né? Onde tinha o Jimi Hendrix, como é que era o nome do... Poxa vida. Bom, em suma, começou aqueles movimentos hippies. Sim. Que era em torno da liberdade, porque eles se achavam que esse ritmo que você acabou de falar agora, tudo certinho, bonitinho, era uma coisa que prendia, que não sei o que lá, e que tirava a liberdade. Então começou-se a ter um movimento nesse sentido, sabe, de quebrar esse negócio, de quebrar isso daí, dar mais liberdade, não sei o quê. Então esse pessoal
que viveu essa época, nos anos 60, que já era adolescente nessa época, eu não era, lógico. Esse pessoal que começou a criar essa mente de ser amigo do filho, que não sei o quê, de dar liberdade. Foi aí que começou a nascer esse negócio com esse relacionamento entre pai e filho. Quebrar o antigo e começar para essa parte, entendeu? Daí que começou a vir. E você vê que demora, né? Pois é. Porque ainda na minha época, meus pais ainda assim foram linha duras, né? Minha mãe mais linha dura. Meu pai já era um pouco mais, vamos lá. Meu pai sempre foi da bagunça, né, tio? Sempre aprontou, né, mano? Fugir do quartel e tudo mais. Posso dizer que eu também fiz isso. O PE ia buscar ele nos bailes, né? Então, meu pai sempre foi mais da bagunça, assim, sempre foi mais, faz, né? Então eu já peguei essa onda aí, né, do vai, faz. Só que com a minha filha eu tratei diferente, porque eu vi que o vai, faz não é bom. Né? Então você tem que ter limite, você tem que ter, né, enfim. Mas eu vejo que se perde aí, né, toda essa questão. Se os pais não têm o que passar para os filhos, não tem como dar bom, né? Não tem, de jeito nenhum. Por exemplo, a linha que você criou os seus filhos, hoje com a Amon, o Renan vai fazer de acordo com a essência que você passou para ele lá atrás, né? Então, eu acredito que sim. Né? Não tem como ser diferente, eu acho. Se for diferente, é muito burro. Mas é isso, eu acho que sempre, se tiver a bagagem ali, com certeza vai ter o que passar aqui, né? Mas se não tiver a bagagem... O que você ensinou de bom, né, meu? Sempre deve ser passado para frente. Aprendeu, né, de bom e vai ensinar de bom. E a gente espera que continue sendo uma corrente. Né? Por exemplo, é o que eu falo para minha filha. Eu te mostro todos os meus erros. Eu não tenho que te mostrar o que é bom em mim. Porque o que é bom em mim você tá vendo. Eu mostro que eu errei. As coisas erradas que eu fiz, que é para você não ter as mesmas atitudes que eu tive, né? Então, esse é o ponto, ó. Sua avó, que minha mãe, né, não foi legal nisso, vamos tentar mudar isso. Eu não fui legal nisso com você, então você tem que mudar isso, né? Então eu acho que com os erros você tem que ser muito claro ali, né? É a experiência de vida do pai passando para o filho, né? É muito louco isso, né? A parte de conseguir trabalho naquela época também era bem diferente, era muito mais, né, na época do meu pai, você tinha muito mais opções, né? E já na minha, a coisa já começou eu vim para cá já numa época que já não estava tão expansivo assim, né? Já era um pouquinho mais complicado. Também essa parte também dificultou, mudou bastante. Ao passo que hoje, a maioria hoje está trabalhando tudo fazendo home office. Trabalhando em casa, é um negócio surreal, estranho, né? Estranho, rapaz. O Luan lá em casa, hoje ele foi trabalhar lá, mas normalmente ele trabalha em casa, ele está em casa fazendo home office. É interessante nisso. Muda muito. A evolução, mas aí só é possível por conta da tecnologia, né? Porque se a tecnologia não tivesse entrado, tá todo mundo lá, né? Batendo seu cartãozinho de ponta, né? Com seu horarinho de almoço bonitinho, né? Eu aprendi na escola, trabalhei no industrial, estudei na industrial em Lins, então aprendi coisas voltadas para a indústria, porque naquela época só tinha o Senai aqui em São Paulo, né? E o Senai era aqui dentro de São Paulo. Só que o pessoal estava vindo do interior para São Paulo para contribuir com mão de obra. Só que vinha uma mão de obra não especializada. Então o que o governo fez? Começou a criar escolas industriais especializadas nas técnicas, profissionalizantes. Sim. Né? No interior. E Lins foi beneficiado com o industrial. Né? Lá, industrial tinha locais onde os alunos de outras cidades iam para lá, como é que fala? Morava lá,
Repúblicas? Não, não, não. Não era república. Era na escola, dentro da escola. Ah, tá, alojamento. Tinha os alojamentos, tudo. O pessoal ia, morava lá e estudava, né, entende? Entendi. Industrial era assim, o pessoal ia. E. Internato? Era um tipo, É tipo era internato. um tipo disso, sim. Era internato, era essas coisas. Então, por quê? Porque era interesse que formasse as mãos de obras especializadas para vir para a capital para atender a necessidade das indústrias que estavam sendo construídas, entendeu? Entendi. Só que quando eu vim para cá, o negócio já estava meio saturado já, né? Entendi. Mas ainda assim, eu vim, trabalhei com prancheta, né? Putz, foram 35 anos trabalhando. 35 não, porque no final agora, depois com 40 anos de idade, que eu fui começar a trabalhar com computador, né? Eu passei, aprendi AutoCAD, então saí da prancheta, fui pro... Então, essas diferenças foram acontecendo. Quem até, inclusive, teve um acompanhamento disso, que eu dei a sorte de repente, mudar de um jeito de trabalhar para o outro, né, tecnologicamente, ainda conseguiu levar um pouco mais para frente. Né? Mas nessa parte, inclusive, foi reduzindo a mão de obra, a necessidade. Nessa modificação toda, nessa parte de industrialização, né, de automatização, isso sim, que eu sim. dizer, que na época que eu vim para cá ainda estavam as grandes fábricas de automóveis, montadoras aí, estava tudo ainda fervendo, né, meu? E tudo isso foi diluindo, porque graças ao quê? A tecnologia que foi avançando, sim, foi mudando tudo, né? O trabalho foi mudando o sentido de tudo. E hoje está se resumindo em trabalhar em casa. Pois é. Né? Toda essa dificuldade, essa diferença. Olha, eu tava vendo até tem amigas, né, que são dubladoras, e tem até esse caso aí da inteligência artificial fazendo a dublagem, tipo, tirando o dublador vivo, cara. É verdade. Pra usar a inteligência artificial pra fazer dublagem, velho. Mas é surreal isso, né, cara? Nas minhas pesquisas que eu tenho feito, que você sabe que eu fico lá no computador, sim, e tal, já vi isso aí já. Pô, como é que pode? Tudo bem, né? Tecnologia é legal pra caramba e tal, né? Mas, cara, você vai tirar o trampo de um cara que viveu, por exemplo, a vida toda fazendo isso, né? Pra botar uma inteligência artificial. Beleza, pra quem é dono dos porcos, é bom, né? Mas isso é bom para produtividade, mas para qualidade não. Jamais, jamais. Mas, e outra, você mata também o trampo daqueles que vivem disso, né? É a mesma coisa do cara do cortador de cana lá, né? Hoje não tem mais os boia fria, né? Que eram chamados na época, máquinas, né? As máquinas tomaram contas, então, tipo, vem um benefício, porque obviamente a qualidade da colheita, a rapidez e a produtividade é muito maior e tal, mas e os caras, né, tiveram que se reinventar, né? Então a tecnologia ela chega na nossa geração como um benefício por um lado e por outro mata muita gente no caso, né? Então é aí que entra aquela parte que eu falei da transição, né? Sim. É a transição do homem com a tecnologia, como é que vamos ajeitar, como é que vamos acertar isso, né? Porque perde-se muito também, nós estamos vivendo esse ponto. Falar em transição, quando eu morava nessa casa que eu citei aqui, um pouco atrás aí, eu lembro da minha avó, quando dava mais ou menos umas 10h30 da manhã, antes do almoço, tinha uma mesa na cozinha e nós tínhamos um radinho de bolso. Desse tamanho assim. Radinho de bolso. Caixa de abelha. Aquele baita rádio que a gente olhava por trás, via aquelas válvulas do tamanho desse copo assim, de vidro, acesa, tudo, sabe? Você via dentro do cheio de válvula, aquelas válvulas enormes. A minha avó ouvia novela, né? Nossa. As radionovelas. Ela ouvia as radionovelas. O negócio dela era atração. Aí depois que via a televisão, ela não estava lá. Mas, então,
Eu me lembro disso aí, de repente, hoje em dia, eu pego aqui um celular, meu Deus do céu, olha a comparação de um negócio Na desse. palma da A mão. comunicação Como foi, né? é incrível. Por isso que eu digo que era outro mundo. Era outro mundo. Isso aqui não tem nada a ver com aquele. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Eu imagino hoje, a avó tem 94. É. Vozinha, 94 Vai anos. fazer 94 agora, em agosto, né? 95, né? Ela é de 30. Então, 94. 94. Veja, eu fico imaginando a cabecinha dela, cara, quando ela pega o celular na mão e vê a gente conversando com ela de não é? É. Que antigamente, para você conseguir falar no telefone para saber de alguém, você tinha que ir na casa de um vizinho rico. Ó, telefone de recado, né? Quando eu era moleque, no bairro só tinha uma pessoa que tinha um telefone, era a dona Lolita. Como é que eu posso te explicar onde que era? Você tem a esquina ali descendo Nova Black, Sim, você vai descendo do lado de lá da rua, sim. chegando, antes de chegar aquela que Rangel Pestana. antes de chegar na Rangel Pestana, umas 2 casas antes ali, tinha da esquina a próxima, Eu sei quem que a é. anterior. Sei. Morava o Zé Roberto ali, Sim. né? Ali era a única casa que tinha telefone no bairro. Caramba, mano. E o telefone era aquele pretão de baquelite. É um plástico pesado, duro pra caramba, né? Uhum. Ficava num canto lá, nossa, como eu me lembro. E telegrama, né? Telegrama, cartinha, né? Ixi, Antigamente era isso. Carta. Imagina a cabeça dela hoje. Ela já acostumou, obviamente, né? Com isso, mas, sabe, dessa transição, ela fala, minha nossa, o que tá acontecendo, né? Coisa que eu nunca nem imaginei poder falar hoje. Eu moro longe da minha filha, mas tô perto a todo momento. mas você né? fala dela, mas eu penso dessa forma. É, né? Eu Já é diferente. Eu falo, meu Deus do céu, conversando aqui, de repente tá a tua mãe com o Renê, lá do Japão. Japão, não, Portugal, pô. Ah, desculpa. Ele gosta. Problema de. Ele gosta de comida Lá do japonesa, mas não tá lá, não. Lá do outro lado do mundo, lá Portugal, lá conversa, vê as crianças, tudo, né? Isso nessa Então, parte a tecnologia né, é maravilhosa. Nessa parte o negócio não tem como testar, né? É surreal mesmo. Mas, pô, que da hora. Aliás, lembrou agora, eu gostaria mesmo de fazer isso. Mandar aí, eu acho que você vai estar assistindo, né, Renê? Eu acho que você está assistindo. Manda um abraço para você, um beijo para a fiarada aí, né? Para Michele, um abraço. Que vocês estejam, muito felizes aí. Isso aí. E, tio, a diferença da tecnologia pra sua época, qual que era a tecnologia de antigamente? Conta aí pra nós. Tecnologia de antigamente. Era uma forquilha e uma borracha. Para brincar, você diz? Independente. Os joguinhos de antigamente, de hoje em dia, é tudo no teclado, né? Hoje Na frente do computador. E a tecnologia da sua época era o estilingue. Estilingue, nossa. Ia caçar rolinha na fazenda, no cafezal lá pra cima de casa, fazenda Fortaleza, na época. E eu me lembro uma vez, tava eu, o filho do Valdemar, o Tuti, que também chama Valdemar, né? Mas na família era primo, né? A gente chamava de Tuti. E eu me lembro que eu tava indo caçar com ele, a gente tava indo, seguindo uma rolinha no cafezal, e eu tava com a pedra já armado, com o estilingue, e só olhando assim pra cima e dando os campos. De repente ele bateu a mão no meu peito, assim, pum, eu olhei pra ele, ele fez assim, eu olhei pro chão, tinha uma cascavel. Nossa. Então você tem os 2 pés de café, então você tem a saia do pé de café, que é larga, né? Então deixava um vão assim de menos de 1 metro,
uns 80 centímetros de distância um do outro, que ele fez isso e eu olhei. Quando eu olhei assim, você não via nem o rabo e nem a cabeça. Mas você percebia que ela estava indo num sentido, bem devagar. Ficamos parados só olhando. Aí parei, né? Fiquei olhando. Aí de repente fui percebendo que ela estava voltando com um sapo na boca. Ah, é? É. Que da hora. Então ela começou a voltar. Agora olha o espírito de moleque. Começou a voltar. Quando ela estava mais ou menos no meio assim, começamos a tacar pedra. Tentar acertar a cabeça dela. Quem disse que acertava? Ela fazia assim. Ah, é? E aí ela recolheu rápido, né? E vazou. Aí nós, caímos Sai fora, fora. vamos sair fora daqui. Vai que ela solta esse... Mas claro que não ia fazer isso, né? Mas é coisa de moleque, né? É. Então, antigamente tinha muito isso, né? Via cobra tinha que matar e tal, né? Nossa. Hoje não, né? Hoje a gente entende que Então, é muito importante tê-las, né? já por esse lado a coisa já evoluiu bastante. Sim. Tanto é que hoje em dia você vê passarinho dentro de casa praticamente, né? Aqui em São Paulo que se vê de sabiá, vê de maritaca, né? Sim. Periquito, muitos. Acabou, né? Porque antigamente era assim, você via um passarinho que queria matar. Eu fiz muito isso, mas a realidade era coisa de moleque. Eu vivia em São Paulo e passava minhas férias lá, e quando ia pra lá, juntava com a molecada, vamos sair pra caçar. Mas a caçada era pra levar pra casa pra depenar e comer mesmo. Bom, tem isso. Era isso mesmo. A que eu matava, minha mãe depenava e eu comia. Era isso aí. Fazia fritinho na frigideira, tal, delícia. Nossa. Né? Mas a gente não matava por matar. Né? A gente ia, caçava, às vezes com arminha de chumbinho, né? Que os amigos tinham, outro com estilingue e tal. Mas a gente ia, e a minha farra da época de moleque, eu sinto falta, quer dizer, sinto falta, hoje eu sou velho pra isso, mas na época, né, era de poder sair no interior, que lá, como você disse, tinha muito terreno baldio. Na minha época já tinha menos do que na sua, obviamente, mas se encontrava muito pé de frutas, né? Então a gente vivia comendo goiaba, manga, jaca, tudo que tinha ali de fruta, carambola, caju, o que tinha a gente subia e pegava, né? Sim. Até achava os chuchuzeiro que fala? Não, pé de chuchu mesmo. Pé de chuchu? Os pés de chuchu na cerca, catava, levava pra casa da avó, a avó ficava louca, falava, mas por que eu quero tanto chuchu assim? E cana. Nossa, minha festa era ir pro canavial, catava bike e pedalava do Fortaleza ali no Garcia até no Ribeiro, ia pedalando, que tinha canaviais ali na volta toda, né? Você tinha que ir lá pro lado da Ribeira pra pegar... É porque, na verdade, eu ia por causa da minha avó, né? Morava lá, a avó Chica. Morava lá, no Ribeiro. Mas tinha canavial lá. E tinha canavial lá. Pra gente era ali atrás da Fortaleza ali. Não, já não tinha mais, né? Pra gente ali era fácil. Não, mas tinha perto também, que seria depois da rodovia, né? Ali tinha canavial. Só que como eu ia pra ver a avó Chica, a gente já ia de bicicleta até na casa da avó Chica, e dali a gente ia pro canavial, e eu levava uns elásticos grande, então panhava cana pra caramba, e ia com 10, 12 cana na bicicleta ali, amarrava e depois voltava, chegava a avó Elvira, descascava pra nós, cortava em cubinho, fazia toda, pra gente ficar mastigando cana. Mano? Sério? A gente descascava tudo no dente. Não, a avó fazia pra nós, a gente fazia na hora que tava lá, né? No canavial a gente chupava as canas ali desse jeito mesmo. A gente se virava, mas as que levava pra casa, a avó já deixava tudo... Olha, a avó era sensacional. Era não, é porque ela tá viva, né? Sensacional, como era coisa. Na época que ela podia fazer, né? Mas levava tipo 10 cana, aquelas lapas de cana, ela cortava tudo, tirava o miolinho, cortava em cubinho, deixava na geladeira gelando, se você quisesse ir lá, pegava. E mordomia. Vai, neto, né? Não é filho, né? Filho se lasca nessas horas. Eu tô começando a me sentir avô agora, eu tô vendo como é que é o esquema. Agora eu entendi. Mas legal. Pô, tio, legal trocar essa ideia com você. Vamos pro que interessa agora, né? Cara, não interessa. Agora é hora do que não interessa. Galera, eu vou falar um negócio pra vocês. Com o tio, eu não vou fazer o desafio, porque ele já participou de
alguns esportes comigo aqui no podcast. Tem alguns episódios que ele já participou com a gente. Então, como não vai dar tempo da gente estar realizando o esporte para ir para o ar agora, na semana que vem, que para vocês já estão vendo, então já foi na semana passada, eu vou colocar o Fora da Casinha com as atividades que ele já participou, tá? Então a gente vai ter um repeteco aí das atividades. Lembrando que o tio tem 66 anos, 67 anos hoje, mas ele já realizou os esportes com a gente com 66, então não conta. Daqui pra frente, os que se realizar é 67. Então ele fez mergulho, né, tio? Foi. O voo de trike, né? Sim. Que é a primeira vez que você voou, a primeira vez que você mergulhou. Sim. E o mais emocionante que eu acho que foi o salto da ponte, né? Salto da ponte. Que ele saltou de 30 metros de altura no rope jump, né? Com a rope trips. Um abraço, então, para Evidive, que é a empresa de mergulho. Rope Trips, que é o Jota, e o Diego Coelho, que é o do Trike, o Bruno Amorim também, que participou com a gente lá. Grande Diego, hein? Muito Abraço, legal. Hein, cara, saudade. Hein? Top. E é isso. Então, a gente vai brincar agora, né, que o tio não poderia ficar de fora dos nossos brigadeirinhos assassinos. Mas no dia do Diego lá em Lins eu comi, cara. Comeu um só. Você me forçou a comer. Eu não, ele que te forçou, não vem não. É o cara que você tá com saudade, você mandou um abraço aí, é o que te forçou a comer. Então tira o abraço, pronto, toma. Então agora nós vamos fazer aí a brincadeirinha com o tio, dos brigadeiros. Bora lá, tio. Vamos selecionar as perguntas aí, pergunta e resposta. Bota difícil aí, que é pra nós se lascar mesmo. Certo. Aí deve ter uns 2 ou 3 sites aí. Tem um que é 100 perguntas, outro 100 e poucas. Não, mas tem que ser com perguntas, né? Respostas. Não pode ser sem pergunta. Na mesma praça, no mesmo banco. Ué, foi você que falou. Começa ou quer que eu comece? Pode começar. Então vamos lá. Valendo! Quais as consequências para o Brasil decorrentes da crise na Venezuela? A. Sobrecarregamento no sistema público de saúde em Roraima, fortalecimento do Mercosul ou aumento da mão de obra? Para mim, eu acho que é a A. Sobrecarregamento do sistema público de saúde em Roraima? Acertou. Ufa! Então você escolhe o brigadeiro e eu me lasco. Quer dizer, ainda não. me né? lasco mais ou menos, né? Vou pegar esse do meio aqui, ó. Tem que ser assim, tio, ó. 3, 2, 1. Foi legal? Foi legal. Foi, obrigado, tio. Legal. Você foi tio mesmo Sou agora. bonzinho, né? Docinho. O Bruno, como morreu Saddam Hussein? Vítima de câncer? Ataque cardíaco? Ou foi enforcado? Saddam Hussein Isso. foi enforcado. Boa, acertou. 1-1. Manda ver. Qual? Você que escolhe. É porque eu conheço, né? Sei que fui eu que fiz. Boa, 1-1. Docinho. Tava bom, né? né? Bom, né? Brigadeirinho é top, né? Bom mesmo, hein? Ó, aqui nossas chances aumentaram então, hein? 3 com pimenta e 1 sem. Aumentaram ou diminuíram, né? Vamos lá, aumentaram de pegar o de pimenta, né? Que acontecimento importante para a história da humanidade teve lugar em 20 de julho de 69? Fim do apartheid, lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, chegada do homem à lua. Chegada do homem à lua. Me lasquei.
Escolhe aí. Ai, meu Deus. Acertou. Ai, caramba. Você deu azar porque eu já tinha. Eu até assisti pela televisão isso aí, cara. Ai, caceta. Pela de vida. Tupi em preto e branco. Então aqui, ou a gente tem o último brigadeiro bom, ou segue o baile. Não. Nossa. Ufa, tô livre de um. Nojo, varra. Nossa, mano do céu. Quais as respectivas cores da reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico? Essa é atual, hein? Mano, Vamos lá. As opções são azul, verde, amarelo e vermelho. Verde, azul, vermelho e amarelo. Ou vermelho, amarelo, verde e azul. Quer que pergunta de novo? eu só quero saber a sequência dos papel. Vamos lá. As respectivas cores de reciclagem do papel, do vidro, do metal e do plástico. Papel, vidro, metal e plástico. Tá. Fala de novo as respostas. Você tem A, B e C para responder. Então, mas qual que é a cor? Bom, A, azul, verde, amarelo, vermelho. A B, verde, azul, vermelho e amarelo. E a C, vermelho, amarelo, verde e azul. Já me confundi tudo de novo. Por isso que eu falei, você tem A, B e C para responder. Ah, eu vou responder a B. Errou. É a A. Azul, verde, amarelo. Eu tava na dúvida. Então, azul, papel, verde, vidro, amarelo, metal e vermelho, plástico. Qual que eu como, tio? Do seu lado aí. Esse aqui? É. Bom apetite. Aliviou? Oh, caramba. Docinho. Então os dois são agora. Os dois são pimenta. Agora, pra você não comer, você tem que acertar e eu errar. Aí eu como os dois. Então vamos lá. Pode falar. Qual das alternativas apresenta os motivos de cancelamento das Olimpíadas de 16, 40 e 44? Primeira Guerra Mundial e coronavírus. Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Falta de financiamento. Qual das alternativas apresenta os motivos de cancelamento das Olimpíadas de 16, de 40 e de 44? Primeira e Segunda Guerra Mundial e coronavírus. Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Falta de financiamento. É a A. Primeira Guerra Mundial e coronavírus? Errou. Errei? Errou. É a Primeira e Segunda Guerra Mundial só. Não Ah, é? Sem o coronavírus. Pra mim, o coronavírus tinha interrompido. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Qual que eu como? É você que escalhe. Pegar no menor, porque o menor deve ter menos, né? Que as duas agora? São 3 gotinhas, não tem como ser menos. Sim. Olha para aquela câmera ali e bon appetit. Esse é doído, né? Fortinho, né? Filha da mãe. E do pai também. É bom e não é, né, tio? Lembra daquela novela Chocolate com Pimenta? Aham. Eu sempre tive curiosidade de comer. Mas, olha, foi picante, mas não foi tão... Não, não é ruim. Pra quem gosta de pimenta, até é bom. Mas o que acontece? Eu não gosto de pimenta, então pra mim é horrível.
E o brigadeiro é diferente ainda de um chocolate ao leite com pimenta. Tem sua diferença lá. E também não é tão Os forte. ingredientes ajudam, né? E é dosado e tal. Né? Manda ver, tio. Ou você come ou eu agora e finaliza. Essa é a última pergunta, então. Eu até saí aqui. Ó, uma pergunta que eu acho que você vai até acertar, que eu gostei do negócio lá, vou gostar. Vou comer. Vai que cola. Quantos olhos a maior parte das aranhas tem? Opção. Primeira opção, 4. Segunda opção, 4 pares. Né? B. E a terceira opção, 6. 4 pares ou 6? Maluco do céu, eu nem sabia que a aranha tinha tanto oi assim. É real? É zoiuda ela. É. Eu vou. A, B ou C? Eu vou em A, 4 só. Errou! Sério mesmo? 4 pares. 4 pares? A maior parte das aranhas possuem 8 olhos, ou seja, 4 pares. No entanto, Rapaz. algumas possuem 2, 4 ou 6 olhos. Rapaz, eu acho que é 9 então, né? Porque tem o olho do ainda. Vamos lá. Olho cego. É, último. Eita. Mais buticão da vida. Ah, que pena. Eu queria comer. Nossa. Você foi rápido demais. Meu Jesus. Eu já comi tanto brigadeiro com pimenta aqui Nossa. que eu não consigo acostumar não, cara. É isso que eu ia falar. Tanta pimenta que você come aqui, fala que não gosta de pimenta. Rapaz, tio, umzinho só, hein? Obrigado, tio, pela Valeu. sua participação no nosso podcast. Obrigado pela parceria aí, por sempre ajudar a gente. Tá sempre aí ou por trás das câmeras, ou fazendo O que atividade. dá pra fazer, eu faço. Não tem O tio problema. sempre tá junto aí com a gente. Obrigado mesmo de coração pela força que sempre me dá aí, pelos socorros. Obrigado de verdade, de coração. Deus abençoe sempre. Amém, a nós todos. Deixa uma mensagem final aí, que você quiser, suas redes sociais, se possível. Minhas redes sociais. Puxa, É. eu vou precisar de muito tempo para anunciar aqui. Né? E é isso. Não, redes sociais eu não tenho, não. Eu tenho particular, eu não vou. Né? Mas eu como pensamento, eu diria que para as pessoas, né, que estão ouvindo, que não levasse muito as coisas a ferro e fogo, muito forte, né? Que fosse mais brando, tivesse mais sentimento, colocasse mais sentimento nas vidas, né? Para facilitar um pouco, porque o mundo já está um pouco meio triste, meio amargo, infelizmente, né? Mas para que isso tudo mude, as cabeças individualmente têm que mudar, né? Mudando as cabeças, eu acredito que o mundo muda também junto, né? Então, é o que eu penso mesmo. Acho que se você quer mudar um jeito de pensar, alguma coisa que você não concorda, comece você mudando a sua consciência, que com certeza tudo vai melhorar. É isso aí. Entendeu? Eu acho que não tem mais nada a acrescentar. Fechou. Então valeu, galera. Obrigado, tio, mais uma vez, pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. É muito bom poder compartilhar essas coisas, né, essas histórias. E fique agora, então, com o quadro Fora da Casinha e as atividades do tio Gilson nos esportes radicais aí. Beleza? Vai lá. Deus abençoe, galera.
o esquema aqui também. Tá de buenas? Aí, só empurrar. Só empurrar. Aí, só empurrar. Tudo bem aí? Tudo. Tranquilo? Tranquilo, capacete. Beleza, já tô protegido. Bora. Aí, ó. Bote a mãozinha. Fechou? É isso aí. Voo. É com Deus. Tá ligado Já? já? Me paga. Já tá fumegando? Já tá fumegando. Pau no gato, Diegão. Viseira abaixo aqui.
Sensacional, adorei. Parabéns, espera aí que eu já vou descer. Experiência abençoada. E aí, tá branca? É isso. Confiei no taco aqui, meu. Ó, experiência que mora que vale, né? Aí, ó. Pronto, meu amigo. Aí, ó. Que isso. Vou tirar o capacete aqui. Com capacete. Olha lá. Essa tem que ser, tem que guardar. Essa experiência é. E aí, silêncio. É outro mundo. Ali, embaixo d'água, é outro mundo. Como eu sempre imaginei e sempre tive vontade de sentir uma emoção como essa. Parabéns, obrigado, Felipe, pela ter causado essa emoção. Felipão, muito bom, obrigado pela experiência. Vocês estavam ótimos. Eu queria que você falasse um pouquinho realmente do curso da Evidive, quem quiser procurar vocês, aonde acha, se consegue passar essa informação. Consigo. Hoje a gente tem um perfil do Instagram, né, onde a gente publica no Instagram e do Facebook, chama Evidive Center, um peixinho verdinho, peixinho branquinho verdinho, né, onde a gente publica as nossas principais agendas, principais novidades, né, as promoções que a gente tem também. O nosso site evidive.com.br tem também todos os detalhes dos nossos cursos, todos os cursos que nós oferecemos da PAD. E no site emotiondive.evidive.com.br é o site da experiência, do Emotion Dive, que é o que vocês acabaram de fazer. O Emotion, então, na verdade, é uma experiência de mergulho, não é o curso de mergulho, né? Exato, o Emotion Dive é uma experiência principalmente para quem não está acostumado, né? Ou para quem nunca se experimentou como é que é respirar com esse equipamento todo embaixo da água. Então, como vocês viram, a gente começa com uma aulinha, vem uma adaptação bem tranquila na piscina, depois o finalizado, a cerejinha do bolo, que é mergulhar no nosso laguinho. Sensacional. Galera, se você não teve essa experiência, procure a Evidive que vocês não vão se arrepender. Tranquilo? Tranquilo. Acho que dá pra encarar. Dá pra encarar? Diz ele que dá pra encarar. Agora é o seguinte, Jota já tá acostumado com a sensação, eu já saltei também. Quem vai pra fogueira é meu tio, então hoje ele tá participando do quadro Fora da Casinha. Parabéns! Bora pular? Bora! Vamos ver agora Tranquilidade dele. de outro ângulo. É isso. Tô tentando mostrar tranquilidade. Deixa a perna bem retinha. Voltar 5, 4, 3, 2. Boa! Ô, Jota, você tem uma noção média de velocidade que a pessoa chega na hora da queda aqui, cara? Aqui?
ter uma noção? Cara, aqui é pouco, aqui deve pegar uns 50, 70 por hora, por máximo. Pouca queda, dá uns 20 e poucos metros. Então, 10 metros por quadrado vai dar mais ou menos aí. 50, 60 por hora. Mas tem outros que a gente chega que vai até 200 por hora. Tá louco, cara. Com tudo, eu acho, né? É legal. Eu acho que tem. Mas na hora que você põe a finaliza o alto, você fica naquela, putz, agora lascou, agora ninguém faz o frango. É isso, é bom ter medo porque você fica atento. Bom, uma emoção forte assim, não tive. Primeira vez que eu vou testar uma emoção bem forte. Já fui montanha-russa, gostoso. Mas esporte radicalzão mesmo Não, é a primeira vez. Primeira vez. 66 anos. É isso. Pra gente mostrar também que não tem limite de idade, né, meu? Se você estiver bem, consciente e tal, seguro ao extremo. Então, senta a madeira. E se tiver com medo, Bruno? Vamos, se tiver A com gente medo, tem vai que com medo provar as mesmo. emoções tem até essa, quando der, né? Vai com medo mesmo. Isso. Tudo bem aí? Topzera? Dá uma respirada que a adrena agora bate. Agora a adrenalina bate forte. Já passa rápido, né? Não dá nem pra sentir. Dá pra sentir muito. Não, na hora que você sai, você sente um pouquinho, mesmo que você sentiu a Começa o balanço e tal, né? Aí já fica mais de boa. E outra, já fica lá psicologicamente lá em cima, já pensar. Não dá nem pra sentir. Dá pra sentir muito. Não, na hora que você sai, você sente um pouquinho, mesmo que você já sentiu a corda. Começa o balanço e tal, né? Aí já fica mais de boa. E outra, já fico lá psicologicamente lá em cima, já pensando Trabalhando isso, né? É 2, 3 segundos assim, eu já vou sentir a corda e acabou. Show de bola. Aí chega aqui e volta. Um mês de preparação de condicionamento físico. Porque o bagulho é sinistro. Agora tem que subir aqui o murinho e ainda pular pra lá. 10 minutos de pausa
pra respirar um pouquinho. Ai, misericórdia. Essa é a parte mais difícil. Atividade do domingão já tá no jeito, né? Tio, vamos aqui conversar um pouquinho? Se a gente conseguir, claro. Como foi a sensação? Sensação? Eu acho que foi a primeira que eu senti depois de 66 anos de vida. Foi a primeira que eu senti que eu queria sentir. E valeu? Muito. A adrenalina foi lá em cima, você fica na ansiedade monstra, mas depois que você para, eu acho que o grande problema da saída aqui seria a passagem pro lado de cada ponte, não é? Porque a queda em si, ou sei lá, Eu não tive esse problema. é Tranquilo, consciente. passei, segurei, não fiquei enrolando, ele falou, segura, solta. Nasceu pra isso. É isso. Não é, porque muita gente, cara, fica com a preocupação do sair dali, né? Pro lado do peitoral pra lá. E eu vejo que eu tive esse problema na hora que eu fui saltar, eu tô acostumado com isso. Mas assim, se você tá com a cabeça focada, você consegue fazer. Tem gente que não consegue. Tudo isso que nós fizemos. Olhei lá, disse, a princípio, quando nós chegamos, eu olhei, eu assustei. Confesso, assustei. Então eu olhei pra cá, tô olhando, tô analisando, tô vendo, não tem problema nenhum. Tô seguro, tô. Fui lá em cima, vi a maneira que estavam fazendo. Quer dizer, tudo isso psicologicamente já foi Trabalhando, né? trabalhando. E na hora lá eu falei assim, vai ser 2 segundos, assim, aí pra voltar assim. Recado pra galera, então. Venha! É isso! E aí, Jota, obrigado mais uma vez, mano. Parabéns, parceria. Obrigado. Parabéns. Obrigado por você estar com a gente aí, comprando essa ideia também. É só chamar a galera aí, cara, pra conferir lá. Aí galera, quem quiser vir saltar também, a gente tá cada final de semana num lugar diferente. Entra lá no nosso site, no nosso Insta e acompanha a nossa agenda lá, fechou? Tamo junto aí na parceria e vamos pra cima. Da hora, Vale os próximos. muito a pena. Os próximos vão ser cachoeira, pedreira, É bang isso aí. jump, vamos pra cima, rope trip. Não esquece, entra Vamos finalizar lá assim, então. e vamos que Aqui, ó. vamos. Fora da casinha.